O presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, questionou os cidadãos sobre a possibilidade de sancionar ou vetar o fundo bilionário que destina recursos públicos para os partidos financiarem campanhas eleitorais. Bolsonaro disse: Fundo Especial de Financiamento de Campanha, Fundão. O Fundão foi criado pela Lei 13.487, de 6 de outubro de 2017. Assim sendo, em 2018, o TSE oficiou a Receita Federal, determinando incluir no orçamento de 2020 a importância de 2 bilhões de reais. O Congresso sugeriu passar para 3,8 bilhões o seu valor, bem acima da lei. Valor esse que poderia ser vetado pelo Executivo sem problemas legais. Com o orçamento já votado e com o fundão fixado em 2 bilhões, seguindo a lei eleitoral e o TSE, o presidente deve sancionar ou vetar o fundão. Artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis. Pelo exposto, você acha que devo vetar o fundão, incorrer em crime de responsabilidade, com quase certo processo de impeachment, ou sancionar? Pela manhã, ao sair do Palácio do Alvorada, Bolsonaro já tinha feito a pergunta a jornalistas. Assista. Torcida eleitoral, não chegou a minha vez ainda. Ainda não. Mas o senhor permanece com isso? Não sei o que tem que dizer do artigo 85 da Constituição. Eu te pergunto te responder. O fundo eleitoral é uma lei. O que o TSE fez? Oficiou a Receita um valor importante, pagar 2 bilhões de reais. Então o veto ou sanção, né? A sanção é uma obediência à lei. Se você for ler o artigo 85 da Constituição, se eu não respeitar a lei, eu sou incurso em crime de responsabilidade. Só isso. É o que eu posso dizer. É o que eu posso dizer, isso é a conclusão agora de você. É o seguinte, tem que preparar a opinião pública, né? Caso contrário, você de massacre, você arrebenta comigo. O presidente Jair Bolsonaro retornou hoje ao trabalho depois das festividades de fim de ano. Ele está no Palácio do Planalto e é para lá que a gente vai agora conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Luciana, tudo bem? Oi, Roberto, tudo bem? Sim, oi para você que assiste a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro veio logo cedo aqui para o Palácio do Planalto, mas ainda não foi divulgada uma agenda oficial de compromissos. Ele antecipou essa volta ao trabalho, já que ficaria de folga até o próximo dia 5. Então, ele só retornaria aqui para o Palácio do Planalto no dia 6, próxima segunda-feira. Nós vamos acompanhar esse primeiro dia de trabalho do presidente Jair Bolsonaro em 2020 e ao longo da nossa programação, você acompanha mais informações. E olha, começou a valer hoje o Não Perturbe dos Bancos, que permite bloquear ligações telefônicas e mensagens com ofertas de empréstimo consignado. Aposentados e pensionistas, que são o principal alvo dessas empresas que quiserem evitar esse tipo de ligação e mensagens indesejadas, podem entrar no site nãomeperturbe.com.br, fazer o cadastro e solicitar o bloqueio dos números de telefone fixo em todos os seus números de telefone, fixo ou móvel, e o bloqueio passa a valer 30 dias depois de feito esse cadastro. A ferramenta é resultado de um acordo entre a Febraban, o INSS e a Secretaria Nacional do Consumidor. Roberto. Tá ótimo, Luciana. Obrigado pelas informações. Até mais. E a partir deste ano, acaba para os empregadores a multa adicional de 10% do FGTS em casos de demissão sem justa causa. Os detalhes direto de São Paulo com Dima Soldi. A taxa foi extinta pela lei que instituiu o saque aniversário e aumentou o saque imediato do FGTS e foi sancionada no fim do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. A multa de 10% era paga pelos empregadores ao Tesouro Nacional em caso de demissão de funcionário e o valor era repassado ao FGTS. A multa foi criada em 2001 para cobrir os rombos do Fundo de Garantia deixados pelo Plano Verão e Collor 1 e deveria
deveria ter sido extinta em 2012. O fim da multa adicional abre uma folga no teto de gastos do governo federal, com impacto de mais de 5 bilhões de reais neste ano. E vale lembrar que a multa de 40% do saldo do FGTS paga ao trabalhador em caso de demissão sem justa causa continua e sem mudança. De São Paulo, Dima Soldi para o Governo Agora. E já está em vigor a tarifa branca, que reduz o preço da energia consumida fora do horário de pico. A medida vale agora para todas as residências e pequenos comércios. O programa da ANEEL existe desde 2018 para quem consome de 250 a 500 kWh. Para aderir à tarifa branca, o consumidor deve fazer a solicitação à concessionária de energia elétrica. O governo federal anunciou que o novo valor do salário mínimo para 2020 será de R$ 1.039. Valor maior do que o aprovado pelo Congresso Nacional, que era de R$ 1.031. A medida provisória, assinada nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, leva em consideração a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo. O parâmetro utilizado para o cálculo foi a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. O novo valor foi publicado hoje em uma edição extra do Diário Oficial da União. E o calendário de pagamento do Bolsa Família em 2020 já está disponível para consulta. A repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes. Os saques do Bolsa Família em janeiro começam a partir do dia 20. O valor será pago de forma gradual nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Então, os beneficiários devem estar atentos ao último número do NIS para saber a data exata do saque. Este ano, pela primeira vez, foi pago o 13º salário do Bolsa Família. Esse pagamento em dobro para os beneficiários representa um repasse de 5 bilhões de reais ao programa, o maior da história do Bolsa Família. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Cidadania. Já está valendo novo limite de compras nos free shops. O valor passa de $500 para $1.000. Essa medida foi anunciada em outubro pelo presidente. Vamos ver os detalhes na reportagem de Pablo Mundim. A partir de agora, o limite para compras de brasileiros em lojas francas de aeroportos e portos dobrou. O valor passou de $500 para $1.000 por passageiro. A decisão agradou quem desembarcou em São Paulo. Quando a gente esquece de comprar alguma coisinha lá fora, a gente acaba comprando aqui e levando muito mais, mesmo aquilo que a gente não precisa. Então foi maravilhoso. O governo, com mais essa medida, eu vejo que vem realmente a beneficiar aos transeuntes, aos usuários do aeroporto, da área principalmente internacional. Conhecidas como free shops, as lojas francas vendem produtos livres de tributos, como o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Sem o imposto, bebidas e eletrônicos, por exemplo, podem custar até 40% menos. A medida foi anunciada em outubro por meio de uma portaria e aumenta o valor apenas das compras nesses estabelecimentos. A cota isenta de impostos de compras de brasileiros realizadas no exterior continua a mesma, atualmente fixada em $500. A partir de agora, a Receita Federal passa a exigir que todas as encomendas e remessas internacionais tenham a identificação do CPF, CNPJ e número do passaporte do destinatário para ter o despacho aduaneiro iniciado. A falta dessa informação pode acarretar a proibição da entrada da encomenda e seu retorno ao exterior ou destruição, nos casos em que a devolução não seja possível. Essa informação deve ser prestada na hora da compra online e encaminhada juntamente com a encomenda em seu transporte. E 2019 também foi um ano de investimentos em infraestrutura. Para ajudar a destravar a economia, o governo apostou nas parcerias com a iniciativa privada. Rodovias, portos e aeroportos foram algumas das áreas concedidas. Mais da metade de tudo que é produzido no Brasil é escoado por estradas como a BR-163, que liga as regiões norte e sul do país. Após décadas de atoleiros, o governo federal concluiu a pavimentação do trecho entre Mato Grosso e Pará. A obra, realizada pelo Exército e o DENIT, vai facilitar o transporte dos grãos colhidos em consecutivas safras recordes. Não é apenas no modal rodoviário que o governo federal pretende destravar a infraestrutura. A lista de projetos é grande e audaciosa. Pelo Programa de Parcerias para Investimentos, o PPI,
Os programas alcançam também aeroportos, ferrovias, portos, geração de energia, hidrovia, mineração, óleo e gás. Iniciativas que podem gerar 2 trilhões de reais. É mais desenvolvimento para o país, infraestrutura de qualidade e geração de empregos. O ano de 2019 foi interessante demais para o Ministério da Infraestrutura. Foi um ano bom para a infraestrutura, né? Um ano de realizações, onde a gente conseguiu realmente realizar aquilo que estava programado, aquilo que estava planejado. Demos continuidade a algumas coisas que estavam andando, conseguimos estruturar outras e deixar já o ano de 2020 também preparado. Então, à medida que a gente ia entregando projetos, a gente ia preparando a próxima leva de entregas. E os leilões são a grande aposta para melhorar a infraestrutura brasileira. Já foram concedidos à iniciativa privada 12 aeroportos. Também passaram por concessão as BRs 364 e 365 nos estados de Goiás e Minas Gerais e algumas áreas portuárias, como a de Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná. Além dos leilões, o governo investiu 1 bilhão e 400 milhões de reais em projetos hídricos, como o de integração do Rio São Francisco, que garante o abastecimento de água para a população do Nordeste. O cronograma está sendo atendido, execução está boa, mais de 582 milhões investidos neste ano. Só em segurança hídrica foi mais de 1,4 bilhão do governo federal. Então essa preocupação do presidente Jair Bolsonaro com a região Nordeste e com a transposição que vai levar riqueza, emprego e desenvolvimento para toda a região. Também investiu quase 4 bilhões de reais no programa de habitação popular. Então, investimento robusto que garantiram a execução de mais de 233 mil unidades que já continuam em construção. E nós entregamos mais de 245 mil unidades este ano. Então um programa que está rodando com bom ritmo. E a reformulação. Reformulamos, estamos finalizando a proposta para o presidente, justamente para conseguir atender melhor as famílias que mais precisam. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.